Estamos de volta com o último bloco do programa Síntese de hoje. Estamos acompanhando, revendo os destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 23 de setembro de 2009. Um dos destaques, sem dúvida, dessa sessão plenária foram os embargos de declaração na extradição 1122. Relator, ministro Carlos Aires Brito. Elior Noahem ou Eliahu Abu Hazerá versus governo de Israel, justamente porque se tratou de uma extradição que foi pedida pelo governo de Israel e houve a apresentação destes embargos de declaração no sentido de tentar se modificar, atacar a decisão tomada no sentido de conceder a extradição. Nós acompanhamos em direto do plenário e também aqui no Síntese o julgamento dessa extradição que dá origem a estes embargos. Segundo, inclusive, o próprio telespectador pode conferir até no site do Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de se checar pelo número do processo, extradição 1122, e também o Notícias, que está lá, você pode clicar no site do Supremo Tribunal Federal com detalhes a respeito da cobertura completa da Secretaria de Comunicação Social. O site do Supremo Tribunal Federal tem diversas informações sobre o processo. A extradição foi autorizada pelo plenário do Supremo, especificamente no dia 21 de maio, em votação unânime. No caso, o extraditano foi acusado de, na companhia de mais 4 pessoas, ter submetido 8 crianças a intenso sofrimento físico e mental por supostamente estarem possuídos pelo demônio. Entre os métodos de tortura estão agressão física, espancamentos na cabeça, na face, queimadura nas mãos e diversos castigos. Um dos menores submetidos ao tratamento, entre aspas, essa expressão tratamento, perdeu permanentemente a consciência e se encontra em estado vegetativo. Bom, Lídia, nesse caso ele rendeu uma repercussão muito grande, inclusive internacional, houve uma ampla cobertura. E houve a apresentação agora deste recurso contra esta decisão, que aliás foi uma decisão que inclusive gerou um trabalho, inclusive de diligência, que foi determinado pelo Supremo, porque havia um questionamento até sobre a autoridade do governo de Israel para pedir a extradição, já que os fatos, essas acusações, se deram em uma região que teria a jurisdição da chamada Autoridade Palestina. Houve uma diligência determinada pelo ministro relator da extradição, o ministro Carlos Aires Brito, e o processo agora voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, até na época dessa requisição de diligência, o processo ficou suspenso por um determinado período para que o Ministério das Relações Exteriores averiguasse realmente se o país, Israel, no caso, quem pede a extradição, teria esse poder de fazer o pedido de extradição. Até porque não há entre Brasil e Israel um tratado de extradição. Foi feito um pedido mediante promessa de reciprocidade, como acontece nesses casos. No caso, o extraditando reclamou por supostamente não ter sido citado no idioma nativo, o hebraico, e ainda disse que a possibilidade de participação no processo foi reduzida porque uma das audiências teria ocorrido numa sexta-feira. Como os judeus se recolhem desde as 17 horas e 21 minutos da sexta-feira para o Sabá ou Shabá, o dia santo, ou no sábado, ele estaria impedido de participar do próprio julgamento. Lídia, além dos argumentos de defesa do extraditando, ainda surgiram 2 pedidos analisados em plenário, um da Polícia Federal Brasileira e outro do governo israelense. Aí eu pergunto, como é que isso pode ser julgado, essas questões que surgiram de outras partes, ou no caso da polícia, não propriamente parte, mas assim, um organismo que participa participou do inquérito? Como isso pode ser julgado, participou do inquérito, participou da investigação, que gerou inclusive a própria extradição, como isso pode ser julgado em um recurso apresentado pelo extraditando? Na verdade, o recurso do extraditando, esses embargos, eles visam sanar essa possibilidade de não ter participado do seu julgamento ou não ter sido citado em hebraico. Nesse meio, vieram petições da Polícia Federal e do Estado de Israel, onde o ministro relator aproveitou, já que houve esses embargos de declaração, aproveitou também para decidir sobre esses pedidos autônomos que vieram logo em seguida à interposição desses embargos de declaração. Um pedido da Polícia Federal do Estado de São Paulo, que pedia a transferência do extraditando para Brasília, alegando que o Departamento da Polícia Federal em São Paulo não tinha condições
para mantê-lo lá, até porque lá não é um local de segurança máxima, e também alegando que a Papuda, em Brasília, teria melhores condições para manter o extraditando enquanto ele não fosse extraditado. Então, esse foi o pedido da polícia. E o pedido do Estado de Israel foi que, verificando-se que o extraditando está tentando protelar o processo, ou seja, fazer com que ele demore mais ainda, pediu que o extraditando fosse devolvido de imediato ao país, Israel, para que ele não tivesse mais a oportunidade de fazer com que o processo demorasse ainda mais. E ainda com, isso foi apresentado pelo ministro relator, inclusive com a alegação de que estariam ocorrendo fatos por parte do, como disse o ministro Carlos Aires Brito, dos cúmplices dele ainda lá na região onde têm ocorrido os fatos, no próprio Estado de Israel. Vamos ao início do relatório do ministro Carlos Aires Brito, quando ele, relator, aborda o pedido elaborado pelo Departamento de Polícia Federal pela transferência de Ren para uma estrutura penitenciária de maior segurança, acreditando que estaria próxima à retirada dele do Brasil. Eu avanço para consignar o novo pedido, agora de transferência do extraditando para a cidade de Brasília, formulado pelo Departamento de Polícia Federal em São Paulo. Pedido que se lastreia no fato de que o respectivo núcleo de custódia, aspas, não é estabelecimento prisional de segurança máxima e foi projetado somente para manutenção provisória de presos. B, na necessidade de diminuição do risco aos frequentadores desta superintendência regional, bem como aos seus servidores não policiais e advogados, a eventuais resgates ou fugas que possam ocorrer do núcleo de custódia. C, na consideração de que o presídio da Papuda, em Brasília, é mais adequado para a custódia do estrangeiro e mais próximo do juízo natural da causa. Alternativamente, a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo pede a remoção do estrangeiro para o presídio estadual de Itaí, São Paulo. Um processo complexo, como o próprio ministro Carlos Aires Brito chegou a afirmar em plenário, nuançado, cheio de nuances desde o início, e que, como já dissemos, gerou a necessidade de diligências para estabelecer, por exemplo, no caso, essa discussão aconteceu, a autoridade da jurisdição do Estado de Israel sobre a região onde ocorreram os fatos que pesam contra o extraditado. Vamos à parte final do relatório, onde o ministro cita o pedido do Estado de Israel, sobre o qual falamos há pouco, para execução imediata da extradição. Isso vai gerar efeitos no julgamento, como veremos depois. A derradeiro, o Estado requerente pugna pela imediata entrega do extraditando às autoridades israelenses, dadas, aspas, as diversas manobras protelatórias do extraditando até a presente data, o que vem provocando consideráveis e irreparáveis danos junto à instrução processual dos cúmplices do extraditando em Israel. Quem formula esse pedido? O Estado de Israel. O próprio Estado de Israel. O próprio Estado de Israel. Cito folhas, fecho aspas e cito folhas. É o relatório, senhor presidente. Aliás, fazendo justamente referência, o ministro falou a respeito das consequências das manobras protelatórias em relação ao processo, em relação aos cúmplices, como vimos, ele é um dos acusados, ele fugiu, ele foi para a Bélgica, veio para o Brasil, é uma situação que chamou bastante atenção, inclusive, da imprensa internacional. Ele até fez um pedido ao CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados no Brasil, pedindo que fosse concedido um refúgio aqui, mas não foi. E não foi concedido. E houve justamente essa questão apresentada, esse pedido, esse argumento apresentado, que isso estaria, inclusive, afetando o próprio processo relativo aos cúmplices deles no Estado de Israel. E houve, assim, a título de curiosidade também, essa expressão cito folhas, como falamos do URIT agora, é muito comum. A citação no processo, são acrescentados documentos sempre no processo e estão a folhas tais. Então é muito comum, só uma curiosidade relativa que muitas vezes perguntam, quando o juiz, ou o ministro, ou o promotor, ou o procurador, no caso dos processos do Supremo, falar folhas tais, é apenas a referência, porque está já anexado ao processo, não é necessário, na hora que se faz essa apresentação no plenário, dizer especificamente, oralmente, quais as folhas aqui está anexado. Com relação aos argumentos apresentados pela defesa do israelense, a conclusão do ministro Carlos Aires Brito foi clara. Argumentos meramente protelatórios. Para resumir, segundo o relator,
Todas as cautelas processuais foram observadas, isso está entre aspas. A peça acusatória foi, segundo o entendimento do relator, devidamente traduzida pessoalmente na presença dos advogados. Ren, o extraditando, não só teria sido devidamente citado, como também participou da audiência com o auxílio de 3 advogados e de 2 intérpretes, um contratado pela defesa e outro designado pela Justiça. E ainda participou da audiência da sexta-feira, que terminou às 16h55, portanto, quase meia hora antes do início do Shabá. Mas o voto mais adiante no referente aos pedidos da Polícia Federal e do Estado de Israel, o que, como já dissemos, irá gerar debate no plenário do Supremo, foram apresentados já no trecho final do relatório, do voto do ministro Carlos Aires Brito dos embargos de declaração na extradição 1122. Vamos rever agora. Nessa contextura, senhor presidente, não há dúvida de que o objetivo real, não é, dos embargantes é reexaminar o mérito do pedido. Mas para essa finalidade não se prestam os embargos de declaração nos termos da nossa pacífica, serena jurisprudência. Eu até cito a extradição 947, no particular, e 936, embargo de declaração, 720, embargos de declaração. Por tudo quanto posto, eu estou rejeitando os embargos declaratórios. E digo mais um pouco. Considerando o manifesto propósito protelatório dos embargantes e na linha da pacífica jurisprudência deste nosso plenário, extradição 966, embargo de declaração, ministro Sepúlveda pertence. E extradição 684, embargo de declaração de minha própria relatoria, acolho o pedido formulado pelo Estado requerente, o Estado de Israel, para determinar o imediato cumprimento do acórdão embargado, independentemente da respectiva publicação. Diante disso, fica prejudicado, senhor presidente, o pedido da Superintendência da Polícia Federal de transferir o extraditando. Rejeito, portanto, os embargos, é como vemos. Todo o plenário se manifestou favorável ao voto do relator, à exceção de um ponto. A questão do atendimento ao pedido do governo de Israel para cumprimento imediato da extradição. Lídia, qual foi a polêmica neste caso? A polêmica foi saber se uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a extradição tem efeitos declaratórios, ou seja, simplesmente declara que a extradição é legal e, portanto, é um ato que não gera efeitos executórios, ou se, por outro lado, a decisão do Supremo, quando determina a extradição de alguém, tem efeitos executórios, de determinar o cumprimento daquela execução. Porque a gente sabe que o Supremo ele se manifesta no processo de extradição, mas ainda haveria uma parte de atuação do presidente da República como chefe do Estado, que é em relações internacionais. Então, o chefe do Poder Executivo é que deveria cumprir a extradição. Então, essa polêmica foi levantada pelo ministro Marco Aurélio para saber se o Supremo simplesmente declara a legalidade da extradição ou se ele já determina de imediato o cumprimento da execução e o presidente da República teria que cumprir e não teria essa discricionariedade de não cumprir o que foi determinado pelo Supremo. Dependendo da decisão que o Supremo tome, os efeitos são bem diferentes um do outro, né? Ou seja, se for simplesmente declaratória, que a extradição é legal, teria que comunicar ao presidente da República para que ele, na sua discricionariedade, cumprisse a extradição ou não. Agora, se o Supremo entender que a decisão da extradição é de cunho executório, na verdade não haveria essa possibilidade do presidente da República se negar ao cumprimento. Então, foi esse o entendimento do ministro Marco Aurélio de gerar essa discussão, até porque o ministro César Brito, ele fala que acolhe o pedido do Estado de Israel, Carlos Aires Brito, desculpa, acolhe o pedido de Israel, que é de determinar o imediato cumprimento do acórdão. Aí ele se pergunta, mas como podemos determinar o imediato cumprimento do acórdão? É como se fosse uma pergunta assim, estamos dando uma ordem ao presidente da República, é isso que o Supremo faz? Vamos rever a manifestação do ministro Marco Aurélio sobre este tema. Surge a problemática que foi suscitada no caso Batiste, quanto ao alcance do pronunciamento do Supremo na extradição. Se o Supremo prolata uma decisão simplesmente declaratória,
da legalidade ou ilegalidade do pedido formulado, da extradição, ou se profere uma decisão lançando no mundo jurídico um título executivo a ser observado obrigatoriamente por aquele que conduz a nossa política internacional, que é o dignitário maior do país, o presidente da República. No debate que se segue, o ministro Celso de Mello, que presidiu esta sessão plenária, fará uma sequência de observações sobre o histórico do Supremo no tratamento desta questão. Uma pequena aula que vamos aproveitar agora. O Tribunal Federal, até meados da década de 90, uma vez proferida a decisão do Supremo, e independentemente do seu trânsito julgado, o Supremo procedia à comunicação formal. O presidente do Supremo expedia uma mensagem dirigida ao senhor presidente da República, portanto, de chefe de poder a chefe de poder, comunicando o chefe do Poder Executivo, o chefe de Estado, que o Supremo Tribunal, naquele caso, havia deferido o pedido. E uma vez que a efetivação da entrega compete ao Poder Executivo. A partir da extradição número tal, em que figurou como extraditando um antigo chefe de Estado da República da Bolívia, relator do eminente ministro Paulo Bossá, naquele caso procedeu-se da mesma forma, no entanto sobreveio a impetração de habeas corpus. Foi eu até o relator desse habeas corpus contra o tribunal, contra o pronunciamento do tribunal. E o tribunal, a partir daquele momento, passou apenas para talvez dispensar uma proteção maior ao extraditando, a condicionar não a entrega, mas a comunicação que o presidente do Supremo faz ao presidente da República ao trânsito em julgado. Agora, como salienta o ministro relator, há vários precedentes em que o Supremo Tribunal Federal, em face do caráter manifestamente protelatório dos embargos, ou enfim, do comportamento recursal do extraditando, ele autoriza a comunicação pelo presidente Supremo ao presidente da República, no voto, Sua Excelência consigna o atendimento do pedido formulado pelo governo requerente da extradição. Agora, entrega imediata. Ou seja, para viabilizar, uma vez que aqui não há tratado bilateral de extradição entre Brasil e Israel. E, portanto, as relações jurídicas de ambos os países em matéria extradicional são regidas, têm como base normativa o compromisso de reciprocidade, que se formaliza mediante via diplomática. E nos casos em que a base jurídica do pedido de extradição é o compromisso de reciprocidade e não uma convenção bilateral ou um tratado bilateral de extradição inexistente aqui, é evidente que é ampla a discrição governamental, ou seja, é ampla a discrição do chefe de Estado quanto à efetivação da entrega extradicional ou não, uma vez que não há a base convencional fundada num tratado bilateral. No caso, o debate continuou, várias questões apresentadas. Qual foi a decisão em relação a este processo? E, já adianto, isso na verdade não significou um fechamento sobre esta questão de fundo que acabou marcando também esse debate. Como foram embargos de declaração, nos termos do voto do relator, do ministro Carlos Brito, os embargos foram rejeitados, mas não foi por maioria, nós vimos que, foi por maioria, não foi por unanimidade, porque o ministro Marco Aurélio acolheu os embargos de declaração, até justificando que, como os embargos visam sanar omissões, e o ministro Carlos Brito fez alguns esclarecimentos, o ministro Marco Aurélio entendeu que, por ter havido esses esclarecimentos, já que houve necessidade desses esclarecimentos, então tinha razão ao embargar o extraditando.
mas então foram rejeitados. E a decisão final foi no sentido de que o Supremo Tribunal Federal irá comunicar ao presidente da República que essa extradição é legal e que ela já poderá ser feita. O ministro Celso de Mello, quando ele fala da história dessas extradições no Supremo, ele até faz uma diferenciação, ou seja, existem extradições que decorrem de tratados internacionais e outras, como é o caso de apenas uma promessa de reciprocidade, onde o chefe de Estado, o presidente da República, teria uma discricionariedade de cumprir a decisão do Supremo ou não cumprir, ou seja, entregar ou não entregar, mesmo que o Supremo tenha declarado a legalidade dessa extradição. Então, o final é que haverá uma comunicação do plenário do Supremo Tribunal Federal ao presidente da República. E o tema poderá voltar a ser discutido, até porque não se aprofundou, porque, aliás, a própria ministra Lenggressi disse, em caso de embargo de declaração, não era o caso de se aprofundar realmente. Isso, é apenas um recurso que visa sanar algumas omissões que possivelmente podem ter ou não ter num processo, e ela faz realmente essa argumentação, dizendo que esse assunto deve ser discutido não em embargo de declaração, mas sim em outra extradição, por exemplo. Vamos acompanhar e esperar. Lídia, então vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição de Síntese. Com certeza. Obrigada por tudo. E você, obrigado pela audiência e continue conosco aqui na TV Justiça.